Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luana Leite e aqui a gente pega a palavra de Deus. Então se você quer ouvir a voz de Deus, já curte esse vídeo, deixa o seu like, apoie esse ministério, porque eu tenho certeza que de alguma forma você vai ser alcançada por esses vídeos, porque tudo que tem propósito, tudo que a gente coloca Deus na frente, não tem como voltar atrás, não tem como voltar vazio. Então eu tenho certeza que algo vai entrar no teu coração e vai gerar frutos. Hoje a palavra que eu venho trazer, entendeu? Direcionada por Deus, é sobre prioridade. Em quem você tem confiado, aonde você tem colocado as suas expectativas, em quem você tem depositado a tua fé e principalmente quais são as suas prioridades. Galera, é muito importante a gente ficar muito atento com esses pontos que eu mencionei aqui no início do vídeo, porque às vezes a gente tem se frustrado muito, tem desanimado, tem perdido a fé por motivos que talvez seja um pouco de falta de sabedoria e de conhecimento. A Bíblia fala em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Então tem muitas vezes, entendeu? Se a Bíblia mesmo disse, o próprio Deus diz para nós que muitas vezes tem coisa que a gente passa por falta de conhecimento, é bom a gente buscar um pouquinho de conhecimento, entendeu? Pra gente não perecer. E o perecer seria o quê? Entendeu? Seria realmente ficar frustrado, realmente desistir, desanimar, passar por dificuldades e frustrações na vida. E o porquê que eu mencionei sobre prioridade? Porque muitas vezes a gente prioriza o nosso trabalho, a gente prioriza afazeres de casa, a gente prioriza a igreja, a gente prioriza inúmeras coisas. Só que a gente esquece de priorizar Deus, que é o principal, que é o princípio de tudo. Não adianta você fazer tudo, você realizar todas as suas tarefas, você ser uma excelente dona de casa, uma pessoa ali constante na igreja. Se você não tem o princípio, se você não prioriza Jesus, que é o princípio, você estar em lugares é diferente de você ser a igreja, você ser e você ser realmente templo do Espírito Santo. Então, quando você passa a priorizar Deus realmente, não as coisas, você deixa de ser uma pessoa frustrada e fracassada. Porque quando você prioriza Deus, quando Deus está em você, é diferente. Porque o que acontece? O nosso redor, a gente não tem controle. A gente não tem controle das coisas que acontecem. A gente não tem controle dos pensamentos das pessoas. A gente não tem controle do que alguém vai fazer para nós. A gente não tem controle da economia do Brasil. A gente não tem controle de nada que está ao nosso exterior. Só que a gente tem uma coisa, controle do que está aqui dentro. Controle de onde está a nossa fé. Se Deus ele está aqui dentro e a nossa fé ela está guardada em Deus, pode estar acontecendo qualquer coisa aqui fora, que aqui dentro você vai ter a certeza de que nada pode te abalar, de que a crise econômica atingiu o país, só que o meu Deus ele é dono do ouro e da prata. Então a minha fé não está na crise, não está no Brasil, não está na economia, a minha fé está em Deus. Ah, se recebi uma notícia, entendeu, de uma enfermidade, algo do tipo, a notícia tá aqui fora, mas aqui dentro tem Deus. E eu sei que Deus, ele cura e ele pode curar todas as coisas. Ele é um Deus de milagres. Ah, eu tenho um sonho de realizar um desejo do meu coração, mas aqui fora todo mundo tá falando que eu não vou conseguir. Só que aqui dentro tem Deus. Então eu sei que Deus, ele pode realizar coisas ainda maiores e além do que pensamos ou imaginamos. Então é se manter nessa fé, é manter a nossa fé em Cristo, não a nossa fé nas coisas. Às vezes a pessoa acha, eu tenho fé de que eu vou conseguir. Você tem fé em você? Não, você tem que ter fé em Deus, porque Deus ele é quem pode fazer através de você. Então, às vezes, o problema seu não é nem que você não tem fé. O problema é que você está colocando a tua fé em lugar errado. O problema é que você está colocando a sua fé nas coisas, nas pessoas. Eu tenho fé que o meu marido ele é excelente, que ele é um ótimo, que ele é fiel. Não, você tem que ter fé em Deus e que Deus possa cuidar do seu casamento. Eu tenho fé que o meu emprego é abençoado e não sei o que. Você tem fé em Deus e Ele é quem prepara para você os ambientes a qual você coloca a planta dos teus pés. Então, gente, às vezes o problema não é a falta de fé. Às vezes o problema é você colocar a tua fé em coisas erradas. Vamos trazer uma reflexão. Quando Deus ele fala que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele pode dizer àquele monte, erga-te, lança-te. E esse monte fará isso. É um versículo que tem ali na Bíblia, relacionado à fé. Imagina só comigo. Se você tiver a fé na pedra, que a pedra pode levantar, a sua fé está no lugar errado.
A sua fé não tem que ser na pedra que ela pode se mover. A sua fé tem que ser em Deus, que Deus pode fazer com que aquela pedra saia de lá. Então, a fé, ela que a gente precisa ter, que seja mínima possível. Então, essa fé do tamanho de um grão de mostarda e mínima, ela tem que ser em Cristo. Porque se ela for nas coisas, ela pode ser mínima, ela pode ser máxima, ela não vai fazer nada. Porque as coisas, elas não têm poder, as pedras não têm poder, o trabalho não tem poder, o homem não tem poder, o homem promete, esquece. Ninguém tem poder, quem tem poder é Deus. Então a nossa fé ela tem que estar estabelecida em Deus. E Deus ele está em nós. Então a partir do momento que a gente é templo do Espírito Santo, que a gente recebe Deus, sim, a gente pode tocar e a pessoa ser curada, a gente pode realmente orar, entendeu? A gente pode ouvir a voz de Deus, a gente pode ser direcionado, a gente pode ser abençoado e próspero, mas porque Deus está conosco, e não porque a gente é o senhor dos magos lá. Não, gente. Então que hoje Deus ele tá falando para você priorizar ele. Ele tá falando para você depositar a tua fé no lugar certo. Porque quando você inclinar a tua fé pro lugar certo, você vai começar a ver as coisas acontecerem. Aí você vai começar a ver o poder de Deus através de você realizar. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que Deus tenha falado com você. Se Deus falou com você, deixa o seu like aqui, ativa o sininho de notificação, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser avisado. Um beijo, Deus abençoe você.